Olá, boa noite. Hoje é 2/3 de 2025, 2 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o erro de Acais ter querido fazer o mesmo modelo da aparência do altar que tinha em Damasco é que isto estava distanciando cada vez mais ele de Deus. Então, se você vê algo, e se você quer ter algo que você viu, se você está desejando ter algo que você viu, se você quer possuir, quer ter, quer fazer, quer viver algo que você viu, mas você tem que ver. Se isto, você tem que pensar, meditar, refletir, se isto vai te distanciar cada vez mais de Deus ou não. Aqui a gente pensa que Acais estava fazendo simplesmente algo que queria fazer, algo que ele gostou de ver, que queria realizar. Foi realmente algo que ele queria fazer, o modelo do templo, do altar que estava lá. Mas a questão é que isto estava cada vez mais distanciando ele de Deus. Ele passou a destruir o outro altar que tinha, algo que tinha, que foi Deus que tinha mandado fazer. E ninguém percebeu nas entrelinhas. Ninguém percebe nas entrelinhas. Quando o erro de você estar desejando algo, querendo ter, fazer, realizar, viver, será que isso não vai te distanciar de Deus? Será que isso não vai ser ruim para para sua, para sua saúde, para sua paz, para sua felicidade, para sua vida aqui na terra, para sua salvação? Que o Espírito Santo fala ao seu coração. É isto, o objetivo dessa mensagem é esse. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a obra que Deus fez para como ser humano. Ter conversado com Jesus lá na eternidade, ter enviado ele e ele ter querido vir, ele ter aceitado vir, ensinar o Evangelho, nascer, crescer no ventre de uma mulher, nascer, ser é, é, criado por uma mulher, por um homem, crescer, ensinar o Evangelho, fazer a vontade do Pai dele, mostrar a vontade do Pai dele, depois ser crucificado e ressuscitar depois de 3 dias e 3 noites. E depois passar o tempo do Pentecoste aqui e sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa foi a obra que Deus fez, a obra da cruz, a obra dele mostrar a vontade do Pai dele e a obra da cruz, dele ter sido crucificado para levar nossos pecados, nossas enfermidades, as doenças, nossas transgressões e garantir a nossa salvação. E se você souber que essa obra que ele fez, se você crer, você será salvo. Está escrito no versículo 16, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Versículo 16 quer dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem que crer nesta obra da cruz. Você tem que crer na vontade do Pai, que Ele ensinou, que Ele passou, que Ele mostrou para nós, amando do Pai Celestial. Mas se você crer, você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então no versículo 2 Reis 16, versículo 12 em diante. Eu estou mostrando 2 Reis 16, versículo 12 em diante. Veja o que Acais fez. Acais quis fazer uma obra. Só que essa obra não era algo que estava aproximando ele de Deus, fazendo ele se chegar a Deus. Não, estava distanciando cada vez mais ele de Deus. No versículo 17 de João 4,16 está escrito, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aparentemente, a obra de Acais não era algo má, não era algo ruim. Aquele templo que ele viu em Damasco. A questão é que isto
iria fazer cada vez mais ele se distanciar de Deus. As obras má que Deus fala em João 19 é atitude, práticas má, desejo ruim, vontade ruim que o ser humano às vezes tem. Às vezes tem. E tem gente que tem isso todo dia, a todo momento. E se a pessoa não tirar a atitude má, a prática má, as obras má da vida, a pessoa não poderá ser salva. Se a pessoa amar mais as trevas do que a luz, a pessoa não poderá ser salva. E Acais, infelizmente, ele amava mais as trevas do que a luz. Ele sacrificou o próprio filho, passou o filho dele pelo fogo, a Moloque. Então ele estava totalmente envolvido com obras má. Ele estava envolvido com as trevas. Estava amando mais as trevas do que a luz. Ele estava todo coisado, tudo errado. Quando pensar que não, ele quis fazer o templo. E isso não era bom, porque estava cada vez mais distanciando ele de Deus. Tem coisa que é bem sutil, algo bem simples, que distancia a pessoa de Deus. Que o Espírito Santo fala ao seu coração. Então, 2 Reis 16, versículo 12. Vindo, pois, de Damasco o rei, Acais, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e expandiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Só que isto aqui, que ele estava fazendo, esse holocausto, esse sacrifício, essa oferta de manjares, esse derramar da libação, esse expandir do sangue, os altares no sacrifício pacífico no altar, não era para ser feito nesse altar que era semelhante ao templo em Damasco. Era para fazer naquele altar que ainda estava intacto lá em Israel, no templo. Aí do templo, nesse tempo aqui, ainda existia. Então eles tinham que sacrificar naquele lugar onde o Senhor tinha mandado. Já pensou? Não sei se alguém lembra do que está escrito no Antigo Testamento, quando Deus mandou sacrificar naquele lugar, naquele altar. E os reis que tinham, e os profetas que tinham que fazer naquele altar. E ele mandou fazer o modelo do altar e sacrificou naquele altar do modelo que ele viu em Damasco. Era errado o tempo? Era algo estranho? Não, a questão é que ele não estava fazendo mais aquilo que era a vontade de Deus. Ele estava se distanciando de Deus. E não estava percebendo cada vez mais. Tem coisas que pode fazer eu, você, nós se distanciar de Deus ao ponto de nós perder a nossa salvação, nossa saúde. E isso não é bom. Amém? Então, o Espírito Santo fala ao seu coração.